da grande tribulação? Porque essa é uma questão difícil de se entender por causa das interpretações. Obrigado. Muito bem, irmão Diácono Marconi. O momento é oportuno para nós lembrarmos que a partir do mês de agosto nós teremos aqui com o professor Saulo uma nova temporada. Nós estaremos explicando por que somos pré-tribulacionistas, né? Nós vamos estudar à luz da Bíblia Sagrada, à luz das profecias, as três correntes escatológicas: pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e a pré-tribulacionista. E vamos entender, à luz das profecias, que a interpretação pré-tribulacionista ela é mais coerente, ela é mais bíblica, ela é mais coerente. É claro que essa questão não vai afetar a salvação de ninguém. Ninguém vai deixar de ser salvo porque tem uma crença diferente acerca do tempo da vinda de Jesus, mas teremos essa temporada aqui com o professor Saulo estudando esse tema, né? Porque somos pré-tribulacionistas, as bases bíblicas do pré-tribulacionismo. Mas, professor Saulo, eu gostaria que o senhor respondesse aí ao Diácono Marconi, né? Primeiro, se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? A igreja, na verdade, será arrebatada antes da grande tribulação. E, como falou o professor Joanildo, nós veremos isso nos programas futuros, né, a partir de agosto, sobre esses pontos. Tentaremos esclarecer esses assuntos. Mas, a princípio, só para você, meu Diácono Marconi, observa, quando se vai a escrever algo, se o senhor for escrever um assunto, ou 2, 3 assuntos, e que eles vão acontecer numa sequência, por exemplo, este assunto aqui acontece, este vem depois e este vem depois. É claro que o senhor vai escrever na ordem cronológica. O senhor não vai escrever, relatar o último assunto em primeiro para depois relatar o segundo. Sim. Não é assim, professor João? É uma sequência lógica. É uma sequência lógica. E quando nós abrimos nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, todo o capítulo 13, 4 do 1 Tessalonicenses, fala do arrebatamento. Isso. E o capítulo 5, logo no versículo 1, fala da grande tribulação. Então, como é que o apóstolo Paulo vai escrever sobre arrebatamento e grande tribulação? Se a grande tribulação fosse antes do arrebatamento, é claro que o apóstolo Paulo primeiro falaria sobre a grande tribulação. Mas ele não fala sobre a grande tribulação no primeiro momento. Ele fala sobre arrebatamento. Exato. E depois fala sobre a grande tribulação. Por quê? Porque capítulos e versículos, meus amados irmão Diácono Marconi, ele foi lá escrito pelo século 12, 13 e 14, foi separado. Porque é uma carta. E aí ainda fica mais notório, ainda fica mais seguro dizer que uma carta, todo o assunto que vem em primeiro lugar, ou que vai acontecer, tem que ser dito em primeiro lugar. E depois, na sua sequência, o restante. Muito bem. Eu gostaria ainda de corroborar, professor, porque já que o assunto ele é tema de debates, né, muitos podcasts, muitos debates são vistos, assistidos com essa temática, é bom nós lembrarmos isso. Todas as vezes que Deus vai lançar um juízo, enviar um juízo sobre a terra, ele livra os justos. Então isso ocorreu no dilúvio, isso ocorreu na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, se a grande tribulação é o período da ira, do juízo de Deus, nós cremos que a igreja está isenta, né? Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 15 a 17, o texto diz isso: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o que é a grande tribulação? O período da ira de Deus sobre a terra. Agora vamos ver o que é que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, das duas cartas aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo de número 10, ele diz: e esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então a grande tribulação é o período da ira de Deus. E Cristo nos livra da ira futura. E não é na ira, é sim, da ira. Da ira, isso, exatamente. Da ira futura. E no capítulo 5, versículo de número 9, da primeira aos Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Reflita comigo. Se a grande tribulação é o período da ira de Deus, e Paulo diz assim, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como nós entendermos que a igreja estará na terra. Outro fato interessante, os pós-tribulacionistas geralmente dizem assim, a igreja estará na terra, mas será livre como foi Israel durante as 10 pragas do Egito. Só que quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos ver que milhares de servos de Deus, de santos, serão salvos. Serão mortos, serão martirizados. E nós entendemos que esses santos que são martirizados não é a igreja que já foi arrebatada, são aqueles que vão se converter durante a grande tribulação. A pergunta que eu faço é, se esses santos é a igreja, e se a igreja será preservada, como foi Israel, como se explica os milhares de martírios que ocorrerá? Além disso, se a vinda de Jesus é única e será no final da grande tribulação, então o que ocorrerá é uma espécie de um ping-pong. Jesus vem, arrebata a igreja e depois desce para reinar no mundo inteiro com a sua igreja. Então preferimos crer que são duas fases. A primeira fase, Jesus arrebata a sua igreja, e aqui na terra tem início a grande tribulação, e na segunda fase, 7 anos depois, Jesus vem com a sua igreja para implantar o seu reino milenial. Vamos ler uma mensagem. Arnaldo, lá do bairro de Prazeres, queremos